Sou Frei Enes, sou goiano, sou nascido aqui em Goiânia mesmo, sou criado aqui na região do Faisalville, Vila Boa, sou bem daqui de próximo, minha vida toda é aqui na paróquia Santa Luzia, eu sou da comunidade de São José, no Jardim Vila Boa. Primeira comunhão, crisma, batizado, tudo o meu envio para o seminário, todos os meus sacramentos eu recebi na paróquia de Santa Luzia. Eu fui para o seminário em 1994, fui para Brasília, eu sou frade franciscano conventual, tenho aproximadamente, está indo aí para 30 anos, né? 30 anos eu conto desde o dia que eu saí da minha casa a minha vocação, não é o dia que eu professei os votos, eu falo que eu conto o dia que eu saí da minha casa, eu deixei a casa dos meus pais no dia 10 de fevereiro, aquele dia pela manhã, então a partir daquele dia eu conto a minha história vocacional. Então são 30 anos de vida religiosa, de caminhando, de aprendendo, lidando. Atualmente eu moro em Brasília, na cidade satélite Santa Maria. Eu sou guardião e formador, vice-formador, trabalho na equipe de formação do seminário, sou guardião na Casa de Filosofia, então está sobre o cuidado 16 estudantes de filosofia, sobre o meu cuidado e de mais 2 outros frades. Uma responsabilidade grande, está cuidando, está ali, estando olhando. Já andei, já fiz várias outras coisas caminhando. Eu tenho 7 anos, vou agora para o 7º ano do sacerdócio. Apesar de 30 anos de vida religiosa, eu fiquei 17 anos como irmão religioso. Vou explicar o que seria essa ideia de irmão religioso. Uma freira homem, para poder dizer assim. Eu estava no seminário, eu era religioso, só que eu não pedi a ordenação. Frei, mas por que você não se ordenou há 21 anos atrás? O que aconteceu? Não era uma crise de fé. Tinha muito concreto a minha vocação no meu sacerdócio. Eu achava muito jovem, eu me achava imaturo para o sacerdócio. Isso me pesou muito, então eu pedi para o Frei um tempo para que pudesse amadurecer, e como irmão religioso eu fui amadurecendo no meu sacerdócio. Posso lhes dizer que eu não poderia ter sido padre sem ter vivido essa experiência de irmão religioso. Como agradeço a Deus por essa experiência que Ele me deu como irmão religioso. Ao longo desse tempo, pude exercer outras funções. Trabalhei em uma paróquia como irmão religioso, na secretaria, assessorando a catequese. Trabalhei com um programa de rádio, fui redator de uma revista e tantas outras coisas tive a graça de poder fazer. Eu tenho uma deficiência visual, chama retinose pigmentar, então eu tenho um campo de visão muito pequeno. Eu consigo ler, escrever, as coisas estão do lado, mas para andar eu sempre conto com a ajuda de pessoas, porque como eu não tenho visão lateral, posso sair esbarrando. Um homem de 1,78 m, gordinho, vem passando, acerta uma velhinha, acabou, né? Machucou. Não enxerga uma criança, atropelou a criança. Então é bom alguém, eu sempre tenho esse cuidado para auxiliar. Então às vezes fica parecendo assim, mas esse Frei enxerga ou não enxerga? Como é que é isso? Está passando uma perna na gente. O meu problema de visão é assim. Obrigado. Não falando mais de mim, então eu sou Frei Enes, para mim é uma alegria muito grande. Eu conheço a Basílica Sagrada Família. A primeira vez que eu vim aqui foi em 1998, não era essa estrutura, era uma estrutura bem menor, já faz muito tempo isso, foi a primeira vez que eu vim. Depois tive a alegria de passar outras vezes aqui. Então vir, rezar, chorar aqui, pedir ao Senhor que me dê a graça da minha vocação, pedir vários milagres, interceder pela minha família. Então este foi um lugar que eu já vim muitas vezes a rezar e pedir a graça, principalmente receber a graça do sacramento da confissão. Já vim algumas vezes sempre para vir e partilhar desse sacramento de misericórdia. Hoje estamos celebrando a Semana da Família. Retornando ao Evangelho, pego a última fala minha.
façam deste lugar isso que o Evangelho nos pede: lugar de reconciliação, lugar para podermos escutar as orientações da igreja. O Evangelho de São Mateus traz em 2 momentos essa frase, que o que ligares no céu estará ligado, aquilo que desligares será desligado. No primeiro momento fala-se diretamente com Pedro. Pedro, tu és pedra, e o que ligares. Aí depois São Mateus vai repetir as mesmas frases, só que agora ele fala à igreja. O poder que a igreja tem, o poder que a comunidade tem, o poder que a comunidade tem de corrigir, de educar, de acompanhar. Eu acho bonito isso, porque no primeiro momento São Mateus apenas refere-se a Pedro. Aquilo que ele ligar está desligado, Pedro como chefe da igreja. Mas depois São Mateus vai dizer: nós como igreja também temos essa responsabilidade de ligar e de desligar. E não há lugar mais lindo, não há lugar mais perfeito para nos reconciliarmos do que no sacramento da confissão. Sacramento disposto a todos nós, todos os dias nesse lugar. Se eu tivesse que fazer a homilia de 5 minutos, de 3 minutos, a minha homilia seria esta. São Mateus nos alerta a sermos corrigidos, educados e orientados pela igreja. E reconhecendo a nossa falha, nos unirmos como assembleia e pedirmos a Deus a graça da santidade. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, o Pai vos concederá. Se a minha homilia tivesse que ser de 2 minutos, era isso que eu diria. O Evangelho nos orienta a procurarmos a igreja, reconhecermos as nossas fraquezas, pedimos os auxílios dos irmãos e em oração, juntos, pedimos a graça da santidade. A Assembleia. Quando celebramos a Semana da Família, é esse o convite que está sendo feito a nós. Aonde está o meu pai? Aonde está a minha mãe? Aonde estão os meus irmãos? Aonde está o meu esposo? Aonde está o meu marido? Para viver essa igreja, essa assembleia doméstica, viver essa igreja doméstica, aonde reconhecendo as nossas fraquezas, aonde reconhecendo as nossas pequenez, nos reunimos em oração e pedimos a Deus a graça da santidade. O chamado a celebrar a Semana Nacional da Família é esse chamado a olhar para a minha igreja, para a minha comunidade. Porque é aquele que me fortalece, como vai dizer São Paulo, é aquele que me suporta, mas que não é que suporta a minha chatice. O próprio Evangelho vai dizer isso: corrigido 1, corrigido 2, corrigido 3 vezes, se não corrige é dado como pagão. Não tem que suportar a chatice de ninguém. Quando São Paulo fala de suportai-vos, é como a gente tem aqui nos ventiladores. Não tem ventilador aqui, olha a cabeça de pobre, tem um ar-condicionado. Tem ali uma haste que suporta, que apoia. Quando São Paulo está falando de suportai-vos uns aos outros, São Paulo está falando disso, dá suporte, apoia, não deixa esse cair. Não deixa o seu esposo cair, não deixa a sua esposa cair, não deixa o seu filho cair. Ao celebrarmos a Semana da Família, é esse o convite que nós estamos recebendo, para nos tornarmos suporte um dos outros. E para isso é bom olharmos de onde nós estamos vindo. O santo de hoje, São Maximiliano Maria Kolbe, era de uma família simples. O pai, Tecelão Júlio Kolbe, a sua mãe, Maria Dabrowska, era doula, parteira. Hoje a gente tem um nome chique para isso, né? Doula. Tem alguma doula aqui dentro da igreja? Ou alguém conheceu? Então a mãe de Maximiliano era uma parteira, era alguém que ajudava a parir da vida. Depois ela começa, eles mudam para a cidade, monta comércio. A mãe cuida desse comércio. São Maximiliano era de uma família de 5 filhos: Francisco, José, Walter
André e o Raimundo, que é Maximiliano. Maximiliano é o segundo filho. Pela ordem é Francisco, Maximiliano, José, Walter e André. Walter morre com 1 ano de nascido, André morre com 4 anos, então ficam apenas os 3 filhos. Francisco, o mais velho, entra para o exército na guerra e morre na batalha. O pai de Maximiliano, Júlio Kolbe, que era tecelão, trabalhando por muito tempo, também entra no exército como militar e é pego, diz os escritos, que possivelmente morreu enforcado pelo exército inimigo. Maximiliano cresce nesta família religiosa, que tinha como base a oração o Santo Terço, a Ave Maria. Era a oração que conduzia todos os dias a sua família, o Santo Terço. Tinha os horários para rezar o Santo Terço. São Maximiliano, antes de entrar com o nome de Raimundo, uma inteligência ímpar. O irmão dele, Francisco, o mais velho, vai estudar numa escola modelo. E Maximiliano queria também estudar com o irmão nessa escola modelo. Então começa ali a fazer algumas provinhas, algumas coisas. E um dia vai a uma farmácia comprar um remédio. E vai comprar o remédio, em vez de dizer o nome do remédio, ele diz o nome científico do remédio. O farmacêutico acha: como é que você sabe disso? Aí ele conta: não, que eu estou estudando para poder passar na prova em tal lugar. E um molequinho de 7 anos ainda. E aí esse farmacêutico resolve dar aula, ajudá-lo a dar aula. E ele vai para lá todos os dias à tarde na farmácia, recebe a aula, recebe também um dinheirinho para ajudar e vai juntando esses dinheirinhos. E esse dinheirinho ele compra alguns ovos. Esses ovos ele coloca debaixo da galinha da vizinha, para a galinha da vizinha chocar. A galinha choca, ele pula o muro e vai pegar os pintinhos. A dona da galinha então vem atrás da casa de Maximiliano questionar que os pintinhos eram dela, porque foi chocado na galinha. Ele falou: não, mas os ovos fui eu que coloquei. Não, mas a galinha, como é que você colocou? Aí vai explicar toda essa história e tal, e de quem que é os pintinhos da galinha, do Maximiliano. E a mãe do Maximiliano então, conversando com ele, olha para ele e diz assim, diante daquela inteligência, tão pequena criança, diz assim: o que vai ser de ti, Raimundo? Porque tão pequeno, tão astucioso, o que vai ser de ti? Com tanto potencial, mas sem saber de onde vai. E aquilo bate no coração do Maximiliano. O que vai ser de ti, Raimundo? Ele sai entristecido, vai até a igreja à frente, onde havia sido batizado, igreja Nossa Senhora da Assunção, por sinal a festa de amanhã. Ele vai até a igreja, reza à Virgem, pedindo uma graça. O que vai ser de mim? Essa é a pergunta. Nossa Senhora aparece, apresenta a ele 2 coroas e pergunta qual delas ele vai querer. E ele diz: eu quero as 2. Uma é branca e outra vermelha. A branca, que representa a verdade, representa a pureza, representa a justiça, a honestidade. Ao mesmo tempo apresenta a vermelha, que significa, muitas das vezes pensamos no martírio, na morte, na dor, mas antes de tudo a cor vermelha nos traz a ideia do sangue, representa a vida, representa a grandeza, representa o testemunho. O Maximiliano então pede as 2. Volta para casa transformado, um outro comportamento, um outro jeito de agir. E a mãe então empurra ele no canto e pergunta: o que aconteceu agora que mudou? E ele conta para ela que ele havia visto Nossa Senhora. Fato interessante, Maximiliano nunca disse isso. Nunca disse isso para ninguém. Em sua vida,
no seminário, em sua vida como padre, em sua vida como missionário, como escritor, como professor, ele nunca contou para ninguém que Nossa Senhora havia aparecido para ele. Para ninguém não, ele contou para a mãe dele e para o padre, o diretor espiritual, ele conta. Mas isso em vida não está relatado em lugar algum. Eu acho belo isso. Um santo da discrição, que ao aparecer a Virgem Maria, ele reconhece: é para mim, a conversão é minha, eu devo alterar, eu devo mudar. Eu acho belíssimo isso em Maximiliano. Não está registrado que ele saiu dizendo: a todo momento eu vi Nossa Senhora e ela me deu isso e aquilo. Quando ele morre, no seu relato da sua beatificação, a sua mãe vai relatar isso, confirmado pelo diretor espiritual. Então, esse relato é confirmado. Mas em vida, ele viveu esse testemunho. Maximiliano vai para o seminário, começa a tua trajetória, muito jovem. Depois, ele é transferido, faz os primeiros votos, por causa da sua inteligência, ele vai para Roma. Ali em Roma, começa a estudar filosofia, teologia, faz o doutorado em filosofia e o doutorado em teologia, e vive uma experiência na Praça de São Pedro muito interessante. 1916, 1917, a maçonaria completando seus 100 anos, 400 anos da reforma protestante, 100 anos de maçonaria, eles comemorando ali na praça, com uma faixa bem grande, que a igreja que se dobraria, que São Miguel se dobraria ao inimigo. São Maximiliano vê tudo aquilo. É interessante porque a força da maçonaria, quando nós vamos olhar e estudar, é a maçonaria que banca a proclamação da República no Brasil. É a maçonaria que banca toda a revolução que nós vamos ter na América Latina, em todos os países, conduzido por uma criatura chamada Garibaldi. Que alguns anos depois, essa mesma criatura, em 1905, 6, se eu não me engano aqui a data, vai para Roma e toma o Estado do Vaticano, ainda não o Estado do Vaticano, mas toma Roma armada, patrocinado pela maçonaria. Então não era um movimento simples, era algo muito grande. Maximiliano naquele momento diz: assim como eles vão sorrateiramente tomando os lugares, nós devemos fazer a mesma coisa. E cria o movimento Milícia da Imaculada, aonde pelas mãos da Imaculada se fará a reconquista. E esse santo então começa nesse trabalho de divulgação, percebe que a imprensa, percebe que os meios de comunicação é o principal modo de evangelização, cria uma revista, cria uma catequese chamada Cavaleiro da Imaculada. Essa revista é impressa no mimeógrafo no primeiro momento, depois vai se expandindo, não cabe mais no convento, os frades ficam com raiva e falam assim: é um barulho dessa máquina o tempo inteiro, não tem nem onde parar, porque é tanto papel. Ele é quase que expulso do convento, já tinha derrubado a parede de 2 quartos para poder aumentar. Tem que criar uma, daí cria a cidade chamada Niepokalana, Cidade da Imaculada, se expande a sua dimensão de evangelização. Mas junto cria também um jornal, o Pequeno Diário. E no Pequeno Diário, com o crescimento do nazismo, Maximiliano começa também ali a atacar ou defender, aqui podemos escolher qual a palavra, a forma de governo anticristã, anti a família. E esse jornalzinho, que era publicado diariamente num preço michuruca para todo mundo, vai entrando nas casas junto com o Cavaleiro da Imaculada e imputando cada vez mais nas pessoas a dimensão de confiança à Virgem Maria, a confiança na Mãe do Senhor, a confiança que ela não nos abandona em nenhum momento. São Maximiliano começa a reescrever orações simples, retoma a consagração, retoma o rosário, retoma a Salve Rainha,
retoma a explicar a Ave Maria, a oração que ele havia aprendido. Retoma a grande devoção ao Sagrado Coração. Maximiliano é um grande divulgador, propagador do Sagrado Coração. A Milícia da Imaculada é o primeiro movimento eclesial criado após a aparição de Nossa Senhora de Fátima, de busca, de consagração ao Imaculado e ao Sagrado Coração de Maria. E esse santo então começa a criar um problema na Polônia e vai criando. Em 1940, 39 na verdade, início de 40, ele começa a ser falado dentro dos órgãos, governos nazistas. Início de 41, final de 40, início de 41, Maximiliano é preso pela primeira vez. Questionado. Acho interessante, Maximiliano tem uns santos que é de uma singularidade. São Maximiliano é deles. Maximiliano está caminhando com o exército nazista para ser preso e eles estão fazendo foto. Então ele para tirar a foto, no sentido de estar indo preso. É um santo que tem muitas fotos dele, assim como o Padre Pio. É impressionante o número de fotos que tem de Padre Pio. De Santa Teresa também. Eram santos que não tem problema com fotografia. Eu acho o máximo isso. Eles não têm o menor problema em tirar fotografia. De Santa Teresa, quantas fotos nós não temos? Maximiliano então, acho bonito essa foto dele sendo preso e ele para. É preso a primeira vez, depois solto, depois é preso de novo, levado para Auschwitz, Birkenau. Em todo o campo de concentração, em Auschwitz, não tem referência a nenhum nome. São 2 campos de concentração, Birkenau 1 ou 2 e o outro Auschwitz, que era Birkenau 1. Mas os nomes, Auschwitz é polonês, Birkenau em alemão. O campo de concentração primeiro, onde São Maximiliano morre, não tem nome de ninguém. Aliás, tem 2 nomes, um e um outro. Mas um nome é de São Maximiliano, aonde depois de apanhar muito, ele tenta ajudar um homem a colocar pedra no carrinho. E aí lá está escrito: aqui o Padre Maximiliano, depois de tanto apanhar, foi solícito ao teu irmão. O outro nome de referência dentro do campo de concentração é o do chefe do campo de concentração, que morreu enforcado. Então lá na frente está a casa e onde ele foi enforcado. Mas dentro do campo de concentração só tem um nome, de Maximiliano. No outro campo tem vários nomes, aí já é um outro lado. Mas nesse, Maximiliano era de uma força tão grande ali dentro, que só tem o nome dele. Isso me chamou muita atenção. E uma placa, referência àquele homem. A cela, e aí Maximiliano, com esse seu jeito de conduzir, de lidar, chega um dia depois de preso, alguém foge, e quando fugia alguém tinha os castigos, e desses castigos então é escolhido 10 pessoas para morrer no lugar desse que fugiu. Dizem que esse que fugiu não foi encontrado porque morreu afogado quando tentavam passar, tem um dos registros. E Maximiliano então, nesses 10 que estavam para morrer, um homem, Francisco Graboniewski, começa a gritar: eu não quero morrer. E pergunta para ele: por que você não quer morrer? Ele diz: porque eu tenho família, a minha família me espera. Eu quero continuar vivendo pela minha família. Maximiliano, escutando aquilo, eu quero morrer pela minha família, se prontifica e diz: eu quero morrer, eu vou no lugar dele. E o sargento comandante pergunta: quem é você? E ele diz: sou padre católico, quero morrer no lugar deste homem. E aí quando aquele homem identifica Maximiliano, o do texto, os das escritas, o da revista, o das catequeses e tanto, fala: você vai morrer sim. Pega ele, troca os 2, e Maximiliano então se coloca para morrer naquele lugar.
São Maximiliano se apresenta como padre católico para morrer por um pai de família. Na primeira dimensão é muito simples. É o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O grande pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Não é o fato de educar, não é o fato de formar. É o fato de dar a vida pelas suas ovelhas. São Maximiliano, então, dá a vida por ele, aquele pai de família. Contudo, tem uma outra dimensão na frase de Maximiliano, que é: eu sou padre católico. E naquele lugar ali, tem mais 9 pessoas a morrer de fome. Maximiliano vai com elas para a cela, condenado a morrer de fome. Ao longo dos 9 dias, dentro dessa cela, aonde todo mundo escutava dores, gritos, desespero, naquela semana, naqueles dias, não escutaram gritos, não escutaram dores, não escutaram desesperos, escutaram louvores. O campo a cela aonde morria de fome, eu estou aqui, e aonde tem os ministros, do lado de fora, tem um paredão que era onde as pessoas morriam fuziladas. Quem estava morrendo de fome desejava estar no lugar daqueles que estavam morrendo fuzilados, porque era uma morte única. Deu um tiro e morreu, e você aqui com fome, esperando a hora que vai morrer. Então eram semanas ali, dias, as pessoas chorando, gritando. Morre um, mas só que na semana que está Maximiliano, naqueles dias, ninguém se desesperou. Havia-se louvores, havia canto, e as pessoas iam morrer. Maximiliano é o último a morrer. Não morre de fome. Tendo que desocuparem a cela, eles vêm com um ácido, injetam em sua veia, e ele morre então em virtude desse ácido. Não morreu de fome. É o último a morrer. A frase de Maximiliano: eu sou padre católico. Um dos papéis do sacerdote é acompanhar as pessoas em sua morte, para que não se desesperem, para que não percam a fé. Então Maximiliano não deu a vida apenas por um pai de família, mas por 10 homens, porque aqueles 9 homens foram conduzidos até o último momento, esperando em Deus, sem desesperar. Começa no primeiro testemunho de salvar um pai, mas no seu sacerdócio estende esta salvação a todos aqueles outros que são acompanhados, como eu iniciei a celebração, nos sacramentos da confissão, do perdão e da orientação. O padre católico, que dá a vida por um pai de família, preocupou-se por todos que estavam à sua volta, à sua assembleia. Mas tudo isso nasce lá na sua família, na oração da Ave Maria. Em 1555, São Pedro Canísio escreve um catecismo para ele, e no seu catecismo ele incorpora na Ave Maria a segunda parte da Ave Maria: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Pedro Canísio incorpora a Ave Maria, essa oração, para dizer para todos aqueles que, assim como São Maximiliano, da família de Maximiliano, que confiando na Virgem Maria, nunca morreremos abandonados. Que estando junto à Sagrada Família, estando junto aos pés de Nossa Senhora, em nenhum momento morreremos abandonados em desespero. Que a Mãe da Providência, do seu modo, ao seu lugar, vai estender os seus braços para nos alcançar. O testemunho do Padre católico, hoje celebrando a família,
padroeiro das famílias, o padroeiro do tempo difícil, nos convida a isso. Como pai, como mãe, como filho, como esposo, recorrermos ao altar do Senhor com confiança. Recorrermos à sua mãe nessa oração muito simples da Ave Maria, que termina nos dando essa esperança, que mesmo nos nossos pecados, sendo pecadores, o Senhor não está olhando aqui, conversão, não está olhando, Senhor, dizendo, os nossos pecadores, rogai por nós pecadores. É o reconhecimento das nossas falhas. O resto é Ele, sua mãe, que faz. Eu termino essa homilia. Meu pai faleceu, vai fazer um mês agora, dia 18. A gente vive essa. Meu pai faleceu de câncer. Ele foi cometido por um câncer e há um tempo vinha padecendo, e já nos últimos dias, com as dores, e a gente rezando, conversando, e eu, um irmão meu, outros, e a gente dizia que não queria ver meu pai sofrendo. E eu rezava, fazia para mim, pedir uma graça a Nosso Senhor, pedir uma graça a Nossa Senhora, Virgem da Aparecida, quanto meu pai era muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. Eu pedi a ela a graça de meu pai não morrer desesperado pela dor do câncer e nem sozinho. Na noite em que o meu pai partiu, o meu irmão tinha feito uma ligação para a gente de vídeo. Meu irmão estava com meu pai no hospital. Alguns segundos, um médico, amigo nosso, próximo da família, passou por lá e deu uma notícia muito forte para o meu irmão, que ele disse assim: olha, Valber, lamento dizer, mas o teu pai não tem 48 horas de vida. Meu irmão ligou, fez a ligação de chamada para a gente, nós olhamos. E ali a minha irmã viu meu pai no fundo, eu também vi, ele estava lá, estavam colocando um oxigênio nele. Fechamos a ligação, meu irmão deu a notícia e saiu. 1 minuto e meio no máximo, 2 minutos no máximo. Meu irmão retornou a ligação, eu atendi. A ligação caiu no primeiro momento, atendi de novo e eu falei: meu pai partiu. Aí ele falou: eles, meu pai partiu. Meu pai morreu sem dor. E com meu irmão segurando a mão dele. Aquilo que eu pedi para Nosso Senhor, Ele me deu. E é aquilo que Ele concede a todos os filhos de Nossa Senhora: morrer sem dor e sem desespero. Que na celebração que nós rezamos hoje da Sagrada Família, que o Senhor nos conceda a graça na Semana da Família, de podermos nos unir em família, nos corrigindo, crescendo e aumentando a nossa fé. Porque se o Senhor nos concedeu uma família, é para que nós não possamos ir a Ele sozinhos, desesperados, porque Ele sabe que sozinhos nós não chegaremos lá, e se não chegarmos lá estaremos desesperados. O Senhor nos concede os sacerdotes, como pastor, devem dar a vida por nós, devem nos dar o sacramento. Mas em último momento, no momento mais duro de Nosso Senhor, aonde Ele olha para o Pai e diz: Pai, por que me abandonastes? E naquele silêncio tremendo, Deus não diz nada. Não se deu o trabalho de responder a Jesus: Pai, por que me abandonaste? Jesus ainda é capaz de inspirar, olhar para baixo, e a última coisa que Ele tinha, Ele nos concede: Filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Jesus sabe que Ele era capaz de morrer sozinho, porque o Pai que o ama nunca o abandonaria. Mas Ele tem consciência que nós não, que nós infelizmente somos fracos e não vamos conseguir partir sozinho. E é por isso que Ele nos concede uma mãe. É por isso que Ele nos apresenta uma família. Filho,
eis aí tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Que Nossa Senhora, ao qual São Maximiliano sempre honrou e clamava como a Imaculada e clamava como rainha, possa conduzir a nossa vida e derramar sobre nós todas as graças necessárias para nunca nos sentirmos solitários e abandonados nessa terra de dor, como vamos rezar na Salve Rainha, de lágrimas, nesse vale de lágrimas, que não nos sintamos abandonados. Muito obrigado, Senhor, pela mãe que nos concede. Muito obrigado, Senhor, pelo seu Santo Espírito que abre as nossas mentes todos os dias para podermos proclamar o seu Evangelho. Muito obrigado, Senhor, pelos seus santos que nos apresentam o caminho de santidade. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos educa. Muito obrigado, Senhor, pelo teu pão que nos alimenta todos os dias e, como tu mesmo dissestes, nunca nos abandonará. Permanecerá sempre em nós, junto conosco, aonde um ou dois estiverem, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu sempre estarei convosco.